Um dos mais ousados projetos de engenharia do mundo está sendo construído aqui, no Oeste Asiático, em meio ao deserto. 6 dos países mais ricos do Oriente Médio se uniram para construir essa gigantesca ferrovia, que se estende por mais de 2.000 quilômetros. Mas com toneladas de areia e gigantescas montanhas para atravessar, os desafios do projeto só podem ser comparados ao preço, tornando essa uma das mais custosas obras de engenharia do mundo. Para podermos comparar, a Grande Muralha da China, que tem mais de 21.000 quilômetros de extensão e levou quase 2.000 anos para ser construída, custaria apenas 67 bilhões de dólares nos dias de hoje. Mas qual seria o interesse por trás dessa obra? Quais os impactos econômicos e estruturais essa ferrovia vai proporcionar? Eu sou Luciano Guimarães. Bem-vindo à ferrovia de 250 bilhões de dólares no deserto. Antes de tudo, se inscreva aqui no canal e principalmente nos siga no nosso Instagram. Mas agora, vamos para o vídeo. Primeiramente, para entendermos por que a ferrovia está sendo construída, temos que voltar à década de 90. Mais especificamente em fevereiro de 1981, em Riad, Arábia Saudita. Lá, líderes do Kuwait, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Omã e Arábia Saudita se encontraram para fazer uma aliança política e econômica, chamada de Conselho de Cooperação do Golfo. Como um grupo, eles ganharam muito dinheiro com petróleo e gás natural, e isso significa que suas economias estão fortemente ligadas ao mercado internacional de petróleo. No Catar, por exemplo, o setor petrolífero é responsável por mais de 70% do rendimento total da nação. Mas, quase 30 anos depois, por volta de 2008 e 2009, os preços do petróleo despencaram em meio à grande recessão causada pelo colapso imobiliário dos Estados Unidos, afetando diretamente as economias do CCG. E é aí que o projeto de ferrovia nasce. Nesse mesmo período, em 2009, o CCG aprovou um projeto ferroviário ambicioso, que tinha como objetivo ligar todos os 6 países que eram membros do Conselho. Com um custo estimado entre 100 a 250 bilhões de dólares, foi decidido que o valor seria dividido entre as nações. Essas ligações vão conectar os portos dos países com a indústria e os grandes centros urbanos, permitindo que a economia dos estados do Golfo seja diversificada e possibilitando que não sejam mais reféns do petróleo e do gás. Consequentemente, suas economias vão se tornar mais sólidas e estáveis. E para colocar o projeto em prática, a empresa que se destaca é a Etihad, criada para o desenvolvimento, construção, gerenciamento e operação da malha ferroviária nacional, de transporte de cargas e passageiros pela rota do Golfo de Omã ao Golfo Pérsico. Cerca de 1.200 quilômetros, essa é a primeira rede ferroviária nacional dos Emirados Árabes Unidos, que de início teve um custo de 11 bilhões de dólares. Devido à sua complexidade, o projeto foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa foi concluída em 2016 e abrange 264 quilômetros das áreas de Rabichan e Sahar em Abu Dhabi, até o porto de Ruwais. Para termos noção da dificuldade de construir uma ferrovia no deserto, no verão, alguns canteiros da obra podem ficar tão quentes que no período da noite as temperaturas ficam próximas de 30 graus Celsius. Sem contar que as areias desse terreno é instável, dificultando ainda mais qualquer trabalho a ser feito. Para contornar essa dificuldade, foi necessário aprender com os países que já construíram no deserto, como a China, a Arábia Saudita e Mauritânia. Esses países encontraram diversas soluções, entre elas
transformar as dunas de areia em argila, monitorar as dunas em movimento e plantar paredes de vegetação para bloquear o vento e a areia, além de equipar toda a locomotiva com um sistema de filtragem e arado para facilitar a navegação no deserto. Outro grande problema são as imensas montanhas em algumas partes ao norte dos Emirados e as partes do Omã. Essas montanhas chegam a bater 3.000 metros de altura, o que deixa o processo mais custoso e demora, já que em alguns pontos não dá para simplesmente contorná-las. Nessa primeira etapa, foram construídas 22 pontes, 10 túneis rodoviários e mais de 18 túneis pequenos para o uso futuro. A empresa também construiu 2 fábricas para produzir travessas de concreto, que formam a base dos trilhos. Cada travessa tem mais de 2 metros de comprimento e pesa 340 quilos, que posteriormente são fixadas aos trilhos principais, como um sistema de fixação, que é usado para ajudar a estabilizar os trilhos e garantir a segurança para aqueles que possam viajar suavemente a velocidades de até 200 km por hora. Essa primeira rota ainda não está transportando passageiros, pelo contrário, está transportando até 22.000 toneladas de enxofre granulado por dia. A matéria-prima é extraída nos campos de petróleo em Abu Dhabi e é processada para exportação no porto de Ruwais e vai ser usada para a fabricação de tudo, desde baterias e fertilizantes a fogos de artifício. Essa operação tornou os Emirados o maior exportador do mundo de enxofre. Só em 2019 faturou 679 milhões de dólares. Em 2021, o Etihad transportou mais de 30 milhões de toneladas de enxofre para a Campanha Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Muito desse enxofre provavelmente foi para a China, o maior importador do mundo do elemento, que também está envolvida no estágio 2 do projeto. A construção da segunda fase começou em 2020 e aumentará a sua rede por mais 605 quilômetros, de Guaifat, que faz fronteira com a Arábia Saudita, até Fujairah, na costa leste. Só nos primeiros 139 quilômetros construídos, a rede já vai ligar os principais portos industriais e centros comerciais, permitindo que mais de 50 milhões de toneladas de mercadorias sejam transportadas a cada ano. Essa forte infraestrutura ferroviária vai ajudar a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos a aproveitar e desenvolver o grande potencial extrativo dos outros recursos naturais, como o minério de ferro, ouro, alumínio e prata. Mas 2017, o projeto CCG não saiu como planejado e acabou saindo dos trilhos. O Catar estava passando por uma crise problemática. A Arábia Saudita liderou uma retaliação e citou o suposto apoio do Catar ao terrorismo, alegando que o Catar violou um acordo de 2014 com os membros do Conselho de Cooperação do Golfo, que resultou em um bloqueio breve do país no projeto. Além disso, os preços do petróleo caíram graças à pandemia, ocasionando um atraso logístico e cortes nos gastos com infraestrutura, atrasando a conclusão em anos. Mesmo com tantos problemas, a ferrovia ainda faz parte dos planos dessas nações para se tornarem cada vez mais sustentáveis e diversificados economicamente, principalmente com o futuro declínio na demanda de petróleo. Todo esse projeto está orçado atualmente em 250 bilhões de dólares e a data prevista de conclusão é incerta, mas com certeza deu origem a uma nova indústria que até então tinha sido pouco explorada, o que significa a geração de milhares de empregos diretos e indiretos em sua construção. E quando estiver em plena operação, a ferrovia gerará mais de 80 mil empregos, de acordo com Abdul Harim Hassanak, secretário-geral da Federação de Comércio e Indústria do CCG. A economia do Golfo está se desenvolvendo imensamente nessas últimas décadas, e as ferrovias são vistas mais como um complemento que, a longo prazo, vai garantir um Golfo mais unido
independente.